Ó amado Deus e Pai, como nós precisamos, meu Deus, da Tua provisão. Senhor, nós somos Teus, meu Deus. A igreja é Tua, é o Senhor mesmo quem edifica a Tua igreja. Senhor, nós nos colocamos mais uma vez em Suas mãos, meu Deus, rogando pela provisão do Teu Santo Espírito, pela Tua direção. Abençoa essa comunhão, meu Deus. Sejamos luz uns para os outros. Nos edifica, Pai amado, através da Tua palavra. Nos enche, meu Deus, com o Teu Santo Espírito. Ó Pai amado, que a palavra, meu Deus, do Senhor possa germinar nos nossos corações e render frutos que sejam agradáveis a Ti, Pai. Nós te rogamos em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Claro! Alguém trouxe violão? Não, já trouxe a caixinha. Ó. Nosso espada com seu poder defende os teus.
Vai mais uma? Mais uma. Tu és santo, eu acredito que vocês todos sabem, né? Normalmente vocês gostam. Você sabe por que a gente normalmente começa as reuniões com oração e louvor? Vocês já prestaram atenção que a maioria, independente da Assembleia, a maioria dos cultos cristãos começam com oração e louvor, louvor e oração? Isso não é por acaso, não. Eu estava vendo aqui lá em Efésios, você não precisa abrir não. Lá em Efésios, eu vou ler para vocês, lá em Efésios 6, 18 e 19 fala assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como que se enche do Espírito? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hínicos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa maneira a gente se enche do Espírito. Então, quando a gente ora, quando a gente canta, o que a gente está fazendo, na verdade, a gente está preparando o nosso espírito para poder receber a palavra de Deus. É como se essas coisas, elas nos ajudam a entrar na presença de Deus. É uma ferramenta que Deus deixou para que a gente consiga estar no Espírito. Porque a palavra de Deus, ela é espiritual. A palavra de Deus funciona, ela fala ao nosso espírito. Quando a pessoa, os incrédulos, aqueles que não são a habitação do Espírito Santo, eles não conseguem entender o que nós enxergamos na Bíblia, porque tudo que eles veem é letra preta em papel branco. Mas para nós, que somos salvos, tem uma impressão, a Bíblia provoca em nós uma impressão diferente, porque ela fala ao nosso espírito. E é um livro que se discerne espiritualmente. A Bíblia é um livro interessantíssimo. Depois eu recomendo que vocês pesquisem um pouco acerca da Bíblia para que vocês possam ter um pouco mais de segurança em relação às coisas que vocês passam na escola, às vezes com os professores, com colegas que tentam ridicularizar a fé do cristão, né? E às vezes falando acerca da Bíblia que eles não conhecem. A Bíblia é um livro interessantíssimo. Historicamente, é um milagre que a Bíblia exista. Não há... Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê a Bíblia falar de várias divindades que os politeístas adoravam, né? Muito antes de Cristo, né? O homem sempre teve uma atração pela divindade. E de todos aqueles deuses da antiguidade, eles não são mais adorados. O único Deus da antiguidade que permanece até hoje é o Deus da Bíblia. Não é uma coisa extraordinária? O único livro que reivindica a autoridade de se autoproclamar a palavra de Deus é a Bíblia. Isso é muita responsabilidade. Nós temos nas nossas mãos a mesma palavra que foi escrita há mais ou menos 3.500 anos atrás por Moisés. E existe uma disciplina acadêmica que chama crítica textual, que analisa a veracidade de documentos históricos. E é evidente que a Bíblia é objeto desse tipo de estudo. E por causa dessa disciplina acadêmica, que tenta questionar a Bíblia e tenta verificar, né, se o que a gente tem aqui foi adulterado ou não foi adulterado. Nós temos... Quem diz isso não sou eu, não, são os acadêmicos, os estudiosos da época, que testificam que a Bíblia ela é autêntica em relação ao seu escrito original. Estou colocando aqui a questão da fé, não. Estou simplesmente dizendo, estou afirmando para vocês que os acadêmicos, os estudiosos, garantem que a Bíblia que nós temos na nossa mão é a mesma Bíblia sem adulteração quando ela começou a ser escrita há 3.500 atrás por Moisés. É um milagre esse livro existir. Quando os imperadores romanos queriam destruir a fé cristã, primeiro eles tentaram matar os cristãos. Aí, como não deu muito certo,
Aí eles viram que tinha que destruir a Bíblia dos cristãos, os escritos, as escrituras. E fizeram uma dura perseguição. E se nós temos hoje Bíblias, né, com o Novo Testamento nas nossas mãos, foi porque irmãos preferiram morrer, ser torturados e mortos, a entregar os seus manuscritos. Porque eles entendiam o valor que a palavra de Deus tem. Irmãos, a palavra de Deus, ela é capaz de chamar à existência coisas que não existem. Ela é capaz de fazer de nós filhos de Deus, nós que, por nascimento, não éramos. Todo mundo tem consciência disso? Sim? Não? Gente, senão é tranquilo falar assim, já viram as pessoas falar assim, não, mas todo mundo é filho de Deus. Quem já ouviu falar isso aí? Eu já. E aí, todo mundo é filho de Deus? Não. Para ser filho de Deus tem que nascer de Deus. E a gente, para ser filho de Deus, tem que ter um novo nascimento. Foi isso que o Senhor Jesus falou lá com João, com o Evangelho de João, lá para Nicodemos, lá no capítulo 3. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É necessário nascer de novo. Aí se torna filho de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, né? Mas nasceram de Deus. Todos aqueles que creram nessa palavra e receberam o Espírito Santo são nascidos de novo. Têm o dom do Espírito Santo e são filhos de Deus. Não porque nós queremos, mas porque Deus nos escolheu e derramou para dentro de nós, em um determinado momento das nossas vidas, o dom do Espírito Santo. Mas como é que a gente sabe que é filho de Deus? Olhando com as outras pessoas, as pessoas que convivem conosco, né, que não são cristãs, eles se parecem conosco. Eles meio que fazem quase tudo que nós fazemos. Como é que a gente sabe que a gente é filho de Deus ou não é filho de Deus? Pode falar, filho. Se quiser falar, pode falar. Se quiser. Se constrangido, não. Então, realmente a pergunta? Como é que a gente sabe que a gente é filho de Deus? Nascer bom. Como? Nascendo de novo. Não, sim. Mas como é que a gente sabe que a gente nasceu de novo? Sendo batizado pelas águas. Isso é uma profissão de fé. Uma pessoa, por exemplo, que ela pode se dizer cristã, ela pode até gostar do nosso meio, né? E aí ela pode falar assim, não, eu quero ser batizado. E aí ele pode até ser batizado. Mas aquilo é uma expressão de fé, certo? Mas a evidência de que nós nascemos de novo... Os hábitos. Hã? Os hábitos. É a nossa conduta, são os nossos hábitos. Agora, tem pessoas também que têm, pessoas que não são cristãs que têm bons hábitos também, não é verdade? Tem pessoas que são idoneamente bacanas, corretas, responsáveis, têm um bom caráter. Como é que eu sei que eu sou nascido de novo? É porque dentro de mim, e eu tenho certeza, dentro de vocês também, há um conflito em relação ao pecado. É, filha? Como assim? Eu vou explicar. O incrédulo, ele não tem conflito com o pecado. Ele peca e para ele está tudo bem. Mas quando a gente peca, a gente se sente mal. Por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de nós. E isso é uma evidência de que nós somos salvos. Se vocês não fossem salvos, não teria conflito nenhum. Vocês poderiam pecar e não ia fazer diferença nenhuma. Vocês iam se sentir tão bem quanto estavam antes de pecar. Vocês poderiam até se sentir melhor depois que pecassem. Porque tem pecados que geram uma satisfação pessoal. Seja íntima, seja psicológica, seja física, né? Mas o cristão, quando peca, quando ele ofende o Espírito Santo, há um conflito no interior dele. Porque ele é a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, eu sei que vocês também enfrentam isso, porque eu também enfrento todo dia. O irmão David enfrenta, o irmão Carlos enfrenta, todos nós enfrentamos esse conflito. Porque nós somos a habitação do Espírito Santo e nós habitamos num corpo em que habita o pecado. E que a gente só vai ficar livre desse corpo quando o Senhor Jesus voltar e a gente receber um corpo glorificado. Mas esse é papo para outro dia. Bom,
Então, quando vocês se sentirem constrangidos depois de pecar, entendam que isso é o Espírito Santo falando no coração de vocês, querendo conduzir o arrependimento, querendo conduzir a vida de santidade, para que no dia do Senhor a gente possa se alegrar com a presença dele. Mas esse momento que vocês vivem, que nós que somos mais velhos já vivemos e tal, é um período de muitos conflitos, a gente sabe, né? A gente sabe como que isso é difícil. E a gente vai ter um pouco de comunhão sobre isso hoje. Porque a maioria de vocês estão numa fase em que estão despertando muitas coisas nos corações de vocês. E aqueles que já estão um pouquinho mais velhos dentro da juventude de vocês, né, já começam a pensar, inclusive, e é normal, começa a ter o desejo por casamento. Eu acho que a minha filha aqui, ela está com 11 anos, ela é a mais jovem aqui. Tem mais alguém de 11 anos aqui? Não? Ela é a mais jovem aqui, né? Dos que estão aqui na mesa, quem é, aqui ao redor, quem é o mais velho? 20? Tem alguém aqui com mais de 20? Eu tenho 20. Acho que ela é a mais velha. Não, mas isso não. 25. Eu quis poupar ela, irmã, eu já sabia. É a sua. Vai falando na Gente, eu nem sentei na mesa pra fazer isso. Então, é normal, depois que quando a gente começa a chegar ali na casa dos 15 para frente, começa a ter normalmente o desejo, né, de 15 ali, casamento não é a palavra exatamente que brota normalmente na mente de vocês, não. Mas começa a ter, né, a pensar em se unir a alguém, se sentir atraído por alguém. E aí, na hora que está ali na casa dos 18, 16 anos para frente ali, 18 anos, está querendo casar mesmo. É normal. É normal. Né? Pode ser um ou outro que ainda não queira se casar, fala assim, não, eu ainda não. Mas eu, nessa idade, eu já queria casar, eu já pensava, né? Eu falava assim, poxa vida, né? E eu falava, não, eu não era crente não, tá? Eu converti depois. Mas eu queria casar, eu falava assim, olha, né? Encontrar uma moça para eu poder viver o resto da vida e tal, construir uma família, enfim. Mas eu não conhecia a palavra de Deus em nada. Agora, isso é perfeitamente normal, isso é natural nos nossos corações, porque Deus também deseja se casar. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, isso brotar no coração de vocês é a coisa mais natural que existe. Porque isso... todo mundo sabe que Deus quer casar? Quem não sabe? Tem alguém que não sabe? Que Deus quer se casar? Ah, adoro quando eu falo a novidade. Oi? Se Deus quer se casar, ele vai se casar com quem? Com a igreja. Quer se casar com a gente? Meu amor, mas a gente vai. Então, lá em Efésios, vamos dar um pulinho lá em Efésios, que isso é legal da gente ver na Bíblia. Idade pra namorar. Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 29, tá? Efésios 5, 29. Tá sem Bíblia? Lê comigo aqui, ó. 29? Nós vamos ler aqui a partir do 29. Porque de vez a mais. A de oca pra cá. É o 29. Nós vamos ler a partir do 29. Nós vamos ler do 29 até o 32.
Antes, bem antes. Eu acho que não é a mesma versão de todos, né? Hã? A versão é diferente. É diferente. Nós vamos escolher uma versão aqui para poder ler. Efésios quê? 5, 29 até o 32. Todo mundo achou? Isso. Aí vamos lá. Porque, eu estou lendo aqui a partir do 29, tá? Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Ele está falando aqui sobre homem e mulher, sobre o casamento. Porque nós somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Eis porque deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. E o apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo ele está citando algo que Deus disse aqui no verso 31, lá em Gênesis. Porque nós não vamos ver todos os versículos, não, porque senão a gente vai gastar tempo demais. Mas vocês se lembram quando as pessoas, os religiosos estavam questionando o Senhor Jesus? Falou assim, olha, os discípulos de João Batista jejuam, os fariseus jejuam, seus discípulos não jejuam, por quê? E ele fala assim, como eles podem jejuar quando o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo lhes será tirado, e aí sim jejuarão. Para tá pertinho da gente aqui, lá em Apocalipse, capítulo 20, 20 ou 19, deixa eu ver aqui. 21. Apocalipse 21. Versículo 9. Versículo 9 e 10. Quem achou primeiro aí, pode ler. Apocalipse 21, 9 e 10. 21, 9, 10? Isso. Ah, tá. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas veio e me disse, venha e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então o Espírito de Deus me dominou e o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu e vinha de Deus. Então, olha só. O anjo falou assim, vem, eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. E aí, quando levou ele para uma montanha muito alta, mostrou o quê? A nova Jerusalém, que é a igreja. A noiva do Cordeiro. Irmãos, todos nós sabemos que Deus é trino. Deus é Pai, Filho e Espírito. Deus, na eternidade passada, Deus era autossuficiente, feliz em si mesmo. Deus é autossuficiente. Ele, o Pai, o Filho e o Espírito viviam em perfeita comunhão. Eles não precisavam de nada. E o Filho amava o Pai e fazia a vontade do Pai. O Pai honrava e glorificava o Filho. O Espírito colocava em evidência tudo o que o Filho fazia e honrava a Deus Pai e a Deus Filho. E um dia, o pai falou assim, eu quero ter mais filhos. O que ele tinha no filho dele era muito bom. E ele desejou ter mais filhos. E aí, o desejo do coração de Deus Pai é ter muitos filhos. Nós somos filhos de Deus, porque nós nascemos de novo. Deus Filho desejou uma esposa que fosse semelhante a ele, a mesma natureza dele. Deus Espírito desejou ter uma casa, um templo, um lugar onde ele fosse adorado. A igreja satisfaz o coração de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. A igreja, ela é composta dos filhos de Deus. Ela é a noiva do Cordeiro e ela é a habitação do Deus Trino. Nós somos a igreja. Então, o desejo de Deus de casar, nós somos criados em mais semelhança de Deus. Vamos dar um pulinho lá em Gênesis.
Gênesis. Gênesis. Tô olhando aqui, meu filho. Filha, tô olhando aqui Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, nós vamos ler aqui os versículos, eu vou ler para vocês os versículos 18, eu vou ler o versículo, eu vou ler aqui do 18, eu vou ler o 18 até o 24, tá? Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos e as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse semelhante. É uma tradução mais apropriada. Então, em toda a criação de Deus, o homem não tinha um outro ser que fosse semelhante a ele. Adão é uma figura de Cristo. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Isso aqui, irmãos, é uma tipologia que Cristo ia morrer. A morte, todo mundo sabe, a morte na Bíblia, ela é tipificada pelo sono. Ela não sabe não, ficou meio assim. Depois a gente vê isso. Na Bíblia, a morte é tipificada pelo sono. Lembra quando o Senhor Jesus foi ressuscitar Lázaro? E aí, falaram assim, o teu amigo Lázaro está doente. E aí, Jesus demorou 2 dias. E aí, quando ele resolveu ir, ele falou assim, vamos lá ver Lázaro. E aí, os discípulos falaram assim, não, mas os discípulos estavam querendo te matar. E falou assim, Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. E aí o Senhor, não, mas então se ele adormeceu, ele está bem. E aí o Senhor explica, não, ele morreu. Na Bíblia, o cristão não morre, o cristão dorme. Ok? Então, aqui, o versículo 21. O Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, este adormeceu e tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. Quando o Senhor Jesus estava na cruz, do lado dele saiu sangue e água e gerou a igreja. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a ou edificou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, essa afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso, deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Casamento é algo que está no coração de Deus. É por isso que está no nosso coração também, a gente tem o desejo de casar. Agora, a gente pode... Como é que funciona o casamento? Como é que funciona o casamento dos filhos de Deus? Como é que funciona o casamento? Mas eu sei. Os dois só se tornam uma só pessoa e os dois não podem se separar. Tem que ficar juntos para sempre. Mas se separar, eles não são mais filhos de Deus. Eles não só ofendem a esposa ou o marido que a esposa ou o esposo abandonou. Enfim, mas também calma, filha. De abandonar Deus. Calma, filha, calma. A gente não está falando de divórcio aqui, não. Calma, vamos lá. Sim, os dois se tornam uma só carne. Os dois se tornam uma só carne. Irmãos, e isso é indissolúvel, não dá para desfazer. Agora, quando que o homem e a mulher se tornam uma só carne? Quando estão juntos e quando tem filhos. Espera um pouquinho, filha. Se envolvem em relações... Em relações sexuais, filha. Isso aí. Irmãos, para ficar muito claro, sexo no casamento não é pecado, ok? Não há, a vida sexual dentro do casamento, ela é linda e aceitável aos olhos de Deus. Fora do casamento é pecado. Quando que Adão e Eva se tornaram uma só carne diante de Deus? O primeiro casamento instituído na Bíblia foi o casamento de Adão e Eva. E aí, quando eles se uniram sexualmente, porque Deus disse, Deus criou homem, criou mulher, sexo masculino, sexo feminino. Ele disse, multiplicai-vos, sede fecundos, enchei a terra, sujeitai-a em meu nome. Era para os homens, para os homens e as mulheres se unirem, se casarem e gerarem filhos. Esse foi o desejo original de Deus.
E isso é lindo. O mundo vem distorcer as coisas de Deus e transformar algo que Deus fez em pecado. Se vocês são muito pressionados no que diz respeito a essa questão sexual, nós sabemos disso porque nós também já fomos. A gente sabe como é que é. E acho que hoje vocês são mais pressionados do que nós éramos, porque quando eu tinha a idade de vocês, rolava muita pressão e tudo, mas hoje em dia se fala tanto disso, naquela época não se falava tanto. Hoje em dia se fala tanto disso, se enfatiza tanto isso, dá tanta importância, né? Não para o casamento, mas para a relação sexual, que, poxa vida, né? É muita pressão. Mas quando um homem e uma mulher se unem sexualmente, eles se tornam uma só carne diante de Deus. E não dá para desfazer. Vocês entendem isso? Vocês entendem a gravidade disso? Entende ou não entende? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que quando o homem e a mulher se unem sexualmente, eles estão casados diante de Deus. O ritual religioso, a cerimônia, gente, isso aí é uma convenção humana. Assinar um contrato diante do juiz de paz, né? Formalizando ali a união que você tem com a sua esposa e tal, é uma formalidade humana. Mas aos olhos de Deus, o casamento ocorre quando um homem e uma mulher se unem sexualmente. Não dá para se desfazer. Aí, e as pessoas que estão aí no mundo fornicando à torta e à direita? Já pararam para pensar nisso? Com certeza tem colegas de vocês que estão na escola fornicando e ainda conta vantagem disso. Tenho certeza, porque na minha época contava. Tenho certeza que para vocês já devem ter ouvido essas coisas na escola também. Essas pessoas, aos olhos de Deus, elas estão se unindo e cometendo adultério, se unindo e cometendo adultério, se unindo e cometendo adultério, sobre adultério, porque não dá para desfazer. É sério. O casamento não toca só no corpo, não. Toca no corpo, toca na alma e toca no espírito humano. Não dá para desfazer isso. É por isso que a questão é tão séria aos olhos de Deus. É por isso que é tão linda aos olhos de Deus. Vocês acham que Deus quer uma noiva? Deus não tem muitas mulheres. Deus tem uma única noiva. Quer falar alguma coisa, irmão? Fica à vontade. Deus não criou muitas Evas para Adão, não. Deus criou uma esposa para Adão. Uma única esposa para Adão. Deus criou um único Adão para Eva. E isso é lindo aos olhos de Deus. Agora, o mundo quer distorcer essas coisas e quer falar que isso não tem importância, que o sexo ele é uma necessidade fisiológica, como comer e beber. Não. É uma necessidade fisiológica também, mas não é como comer e beber, é muito mais sério. É por isso que a gente deve guardar o nosso corpo em santidade. Lá em 1 Coríntios 6,17, acho que é 6,17 mesmo, fala assim: aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. E aí ele adverte os irmãos a não se unirem a prostitutas e se tornar um só corpo com elas. Porque não dá para desfazer. Não dá para desfazer. As pessoas podem até se divorciar, segundo a lei dos homens, podem, mas diante de Deus não existe divórcio. Não importa o que aconteça, não há divórcio, não há separação. Não tem jeito de desvincular aquilo que Deus uniu uma vez, não tem jeito de desfazer. Então, teve a apóstolo do Senhor Jesus e falou assim: então é melhor não casar. Porque é uma porta com maçaneta só do lado de fora, depois que entra não dá para sair. Entrou, a porta fechou, não dá para sair, nem se quiser, não dá para sair. Tem que escolher bem. Eu tô achando engraçadíssimo. Ô, gente, eu sei que alguns de vocês são muito jovens, às vezes eu falo com muita franqueza, né? E aí pode chocar alguns.
né? Mas depois, ali eu discuto com os pais de vocês e tudo, né? Se não tiver coragem de expor o que está pensando aqui, né? Eu queria saber onde é que está eu, o que ficou tão engraçado. Se quiser compartilhar, compartilha. Não é que seja engraçado, é que é tão sério que a gente vê que tem gente que brinca, entendeu? Sim. Aí, por uma reação, em vez de eu chorar, mas eu ri. É sério. Bom, e aí é o seguinte. Olha, eu já contei para vocês, não, vocês não sabem disso. Teve uma época que, eu sempre trabalhei na indústria, teve uma época que eu fui professor universitário também, lá em Sete Lagoas. E eu falava para os meus alunos, né? Eles fazendo perguntas sobre um monte de coisa, opção profissional, escolher isso, escolher aquilo, mudar de cidade, estudar no lugar A, estudar no lugar B e tal. Eu falo assim, olha, o que os pais de vocês dizem a respeito? Vocês precisam conversar com os pais de vocês, porque não há pessoa humana mais interessada na felicidade de vocês do que os pais de vocês. Tenho certeza disso. Eu vou repetir. Não existe pessoa humana mais interessada na felicidade de vocês do que os pais de vocês. Os pais de vocês, tudo que eles desejam é que vocês sejam felizes. Esse é o maior desejo do coração deles. Todo conselho que eles dão é porque eles estão pensando na felicidade de vocês. Os pais podem até não entender de algumas coisas da juventude, algumas gírias da juventude, alguma tecnologia da juventude, mas o que motiva tudo que eles fazem, tudo que eles falam para vocês, a motivação do coração deles é a felicidade de vocês acima da felicidade deles. Como regra, é assim. Então, se os pais de vocês falam assim, olha, eu acho que essa pessoa não é muito boa para você, não. Prestem atenção. Normalmente, é uma coisa interessante, normalmente no seio da igreja, como sempre tem o dobro de irmãs do que de irmãos. Sabiam disso? Não. Sempre tem. Tem muito mais irmã do que irmão. E aí fala assim, gente, como é que eu vou casar? Eu não tenho irmão suficiente para poder casar. Deus vai prover. Mas não é isso que eu quero falar, não. Bom, aí havia muitas irmãs lá onde eu congregava e apareceu um jovenzinho lá, um rapaz bonito, né, altão, forte. Ele era comerciante, o comércio dele não era muito legal e ele era muito falante, ele se colocava muito bem, se portava muito bem, chamou a atenção de algumas irmãs. E aí teve duas irmãs que começaram a disputar esse jovem. Duas boas irmãs, diga-se de passagem. A Francis Lane se lembra. Mãe era o quê? Não, Júlia, sua mãe se lembra. É porque uma delas era muito amiga da Francis Lane. E elas começaram a disputar esse rapaz. E aí tinha uma delas que a mãe dela falou assim, olha, eu posso falar o nome dele que ninguém conhece, né? Falou assim, o Emerson não é uma boa escolha para você, minha filha. Essa moça, ela obedeceu, ela entendeu, e ela estava muito interessada no rapaz, ela se retirou, e aí ficou 100% disponível para outra. A outra moça se casou com ele. O casamento deles não durou um ano. Não durou um ano. Foi a vida dos dois ficou desestruturada. O quê? Sem estrutura. Não dá para ser o mesmo depois que acontece uma coisa dessa. Não tem jeito. Ela se envolveu em outros relacionamentos, abandonou o Senhor. Não dá para você estar vivendo um monte de relacionamento e seguir a Deus. Não tem jeito. Deus é santo. E por fim, ela agora está casada com um homem do mundo, que tem um bom caráter, mas diante de Deus tem uma situação para ser tratada que ela teve outros 2 ou 3 pessoas com quem ela se envolveu, contando com o primeiro marido dela. Como é que Deus vai tratar isso? Eu não faço ideia. Isso é coisa da justiça de Deus. Ele parou de reunir também
se envolveu com outras moças. Por fim, foi reunido numa denominação, se casou com uma irmã de denominação, mas também tem uma série de coisas na vida dele lá que é entre ele e Deus. Mas aquela moça que ouviu a mãe dela, ela acabou depois fazendo um bom casamento. A outra moça que saiu daquela disputa lá, né, Deus proveu para ela um outro jovem, um bom irmão, casou com ela, tiveram filhos, ela teve câncer de mama, ele ficou do lado dela, suportou a doença com ela, foi fiel a ela durante o tempo. Pela graça de Deus, né, ela sobreviveu, né, teve remissão, né, tiveram filhos, estão vivendo bem até hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Então, os pais de vocês, eles pensam, eles trabalham para a felicidade de vocês. Confiem nos pais de vocês. Se aconselhem com os pais de vocês. O meu pai não é cristão, a minha mãe não é cristã. Se aconselhem com os pais na igreja, os irmãos mais velhos na igreja. Busquem direção, porque se o pai não tem, ainda que o seu pai que não é cristão, ele deseja a sua felicidade, mas ele não carrega os mesmos valores e princípios que nós carregamos. Então se aconselhem com pais espirituais na igreja. Eu tive bons pais na igreja e boas mães espirituais na igreja. Eu e a Francislene tivemos irmãos amorosos que cuidaram de nós. A minha mãe não era crente, né? O meu pai já era falecido e eu era órfão ali, eu era jovem, a Francislene, a mãe dela também não estava lá, né? Nós éramos órfãos ali no seio da igreja, mas nós tivemos pais e mães espirituais que cuidaram de nós, que nos ajudaram, que nos aconselharam. Eu lembro de uma irmã, a Simone, que a Francislene, a gente ia na reunião e eu lembro que a Francislene foi e reclinou no meu ombro, né? A gente não era casado, não. A Francislene foi e reclinou no meu ombro. Aí a Simone me chamou e falou assim: Edson, essa moça está muito próxima de você. Vocês não podem ficar tão próximos assim, para vocês não se desonrarem um ao outro e desonrar ao Senhor. Poxa, que santo conselho. Movido por um coração de amor. Um santo conselho. Bom, eu tenho certeza que vocês conhecem os versículos da Bíblia, pelo menos eu acho que sim, né? Não se unir a jugo desigual, todo mundo conhece esse versículo? Quem não conhece? Quem nunca viu isso na Bíblia? Não se unir, não se colocar em jugo desigual. Jugo desigual. Então vou explicar. Achei que eu ia pular essa parte, então nós vamos entrar nela também. Oi, filha, diga, querida. Eu só levantei a mão porque eu não sabia. Entendi. Eu vou explicar. Vou baixar a mãozinha, meu amor. Eu vou explicar. Olha só. Lá nós conhecemos a história do povo de Israel. Acho que está lá deixa eu achar aqui, lá em Êxodo. Quem achar, se alguém souber, me ajuda. Aonde Deus fala que o povo deles não poderiam se unir com os habitantes da terra. Ou está lá em Levítico. Deixa eu ver aqui, peraí. Dia de Pentecostes. Diversas leis, uniões abomináveis, não. Êxodo 34, irmão, vamos ver aqui. Deu suas alianças de mais coisa e fidelidade. Ok, amém. Não, mas vamos ver aqui antes, aqui, ó. Vamos ver aqui lá no Antigo Testamento, tá? Vamos ver lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo, capítulo 34. Nós vamos ler aqui, ó, a partir do versículo 12.
Êxodo 34, a partir do versículo 12. Nós vamos ler aqui até o 16. Quem achar pode ler. Abstém-te de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vais. Espera um pouquinho, deixa todo mundo achar. Foi o primeiro, todo mundo já achou aí? É importante. Êxodo capítulo 34, a partir do verso 12. Só um minutinho, e aí você lê. É importante a gente ler na Bíblia, porque a Bíblia consegue mover o nosso espírito. É melhor do que ouvir a gente ler na própria palavra de Deus. Todo mundo achou? Sim. Vai lá então. Peraí, deixa eu ajudar ele aqui a achar. Êxodo. Esqueci de você aqui, rapaz, perdão. Êxodo 34, a partir do verso 12 aqui, ó. Guarda. Hã? A partir do verso 12 aqui, ó. Não, tudo bem, mas dá pra gente... Vai lá. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, aonde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares derrubareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, e um Deus zeloso, para que não faça aliança com os moradores da terra, quando eles se prostituem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado neles, comas também dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas prostituindo-se com os seus deuses. Façam que também teus filhos não se prostituam com seus deuses. Ok. Então, a advertência de Deus, Deus manda, Deus ordena que o povo dele não se misture com os povos da terra para onde eles estavam indo. Não se misturem com os povos que não eram da aliança de Deus. Para quê? Hã? Não se torne armadilha. Exatamente, para não que seja por cilada. Irmãos, Deus faz isso movido por amor. Eu vou dar exemplo. Como é que é a irmãzinha, a irmã do José aqui, como é que se chama? Hã? Amanda. O José já está caminhando, o José está com quantos? Um aninho, né? Vocês já colocaram proteção nas tomadas, já ou não? Já colocaram proteção na tomada? Por que colocou? É para que vocês não querem que ele pegue na tomada para ele não se machucar, certo? Quando um pai coloca uma restrição, o desejo do coração do pai é proteger o filho. Então, quando o pai diz assim, não bota o dedo na tomada, é porque o pai está com ciúme da energia elétrica? Não, é porque o pai não quer que o filho tome choque. Na hora que coloca proteção na quina da mesa, é para não bater com a criança, não bater com a cabeça na mesa e se machucar. Quando Deus diz, não façam aliança, não se casem com pessoas estranhas, é porque Deus quer proteger o seu povo. É só por isso. É só por isso. O desejo do coração de Deus é que nós sejamos felizes, porque Deus é Pai. Nós somos filhos de Deus. Deus nos ama. O desejo do coração de Deus é proteger seus filhos. É por isso que Deus adverte para que nós não façamos determinadas coisas, porque Ele sabe o prejuízo que nós vamos ter se nós fizermos. Se a gente fizer, a gente diminui algo da glória, da santidade, da majestade de Deus. O nosso pecado diminui quem Deus é? Não. A nossa obediência aumenta a glória de Deus? Sim. Não. Deus, tudo que nós fizemos, sabe o que a gente agrega a Deus? Nada. Deus é que agrega coisas para nós. Nós não conseguimos tirar nada dele, nós não conseguimos acrescentar nada nele. Ele é todo poderoso, ele é todo suficiente, ele é o criador do universo.
Nós não podemos fazer nada que acrescente a Deus. Nós não podemos fazer nada que tire alguma coisa de Deus. As coisas que Deus nos direciona é porque nos ama. É porque Ele quer o nosso bem. Então, quando Ele diz, não façam isso, é para que a gente não se machuque. É só para isso. Mas, dentro de cada um de nós, existe um coração rebelde, por causa do pecado que habita em nós. Dentro de todos nós. Você sabe qual foi a estratégia de Satanás para levar o homem, né, a desobedecer a Deus e comer da árvore que Deus disse que não era para comer? Hã? Não, a estratégia. Eu não vi. A estratégia que Satanás usou. Ele falou que Ele ficou pra perguntou ela, se quer ser igual a Deus. Eles vão animar. Mas vamos lembrar o discurso lá, né? Primeiro ele perguntou assim, Deus não disse que vocês podem comer de toda a árvore, livremente de toda a árvore do jardim? E aí Eva respondeu, nós podemos comer de todas, mas da árvore que está no centro do jardim, nós não podemos nem tocar. Aí o que o diabo falou? É certo que não morrereis? Deus está tentando esconder o segredo para ser como Ele. Exatamente, mas Deus sabe que no dia em que vocês comerem dessa árvore, vocês serão conhecedores do bem e do mal como Deus é. E aí colocou uma dúvida no coração de Eva em relação ao amor de Deus para com ela. Ela duvidou que Deus a amava, por isso ela desobedeceu. A estratégia do inimigo de Deus é nos fazer duvidar que Deus nos ama. Essa é a estratégia do inimigo de Deus. É fazer a gente pensar que nós não somos amados por Deus. Quando o Senhor Jesus estava lá no deserto, vocês lembram disso? Jejuando. 40 dias. 40 dias, ele tinha sido batizado, tinha acabado de ser batizado. E aí, o Espírito Santo levou ele ao deserto e ele jejuando. Depois de 40 dias, ele estava faminto. Na hora mais fraca dele, na hora da maior fragilidade dele, o diabo aparece e fala o que com ele? O que o diabo fala com ele? Não. A primeira conversa lá. Eu sei. Ele estava com fome. Pega essa pedra e transforma em pão. Aí eles falam assim, nem todo homem se vive de pão, mas também da palavra de Deus. Mas a primeira pergunta que ele fez ali, vamos ver lá Mateus capítulo 4. Sim. Olha só, capítulo 4, versículo 3. Mateus, capítulo 4, versículo 3. Mateus, capítulo 4, versículo 3. Deixa eu te ajudar aqui. Aqui, ó, esse aqui ajuda. Aqui, ó. Mateus, Marcos e Lucas. Eita! Capítulo 4. Aqui, a partir do versículo 3. Nada? Então o diabo chegou perto dele e disse, se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Se você é filho de Deus, ele quis fazer o Senhor Jesus duvidar do amor de Deus por ele. Se é filho de Deus, você está passando fome. Mas você não é filho de Deus? Ó, se é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se é filho de Deus, está passando fome. Manda essa pedra virar pão para você comer. Por que Deus não te alimenta? Prover para você mesmo? Você tem recurso, você pode. Alguns de vocês, né, vão estar esperando um esposo ou uma esposa de Deus. E vai vir uma tentação, fala assim, porque você vai continuar esperando? Você está ficando velho? Prover para você mesmo? Arranja um marido, arranja uma esposa fora da igreja, fora de Deus. O Senhor Jesus tinha poder para prover para ele mesmo. Ele podia. Mas a estratégia do inimigo de Deus era fazer o Senhor Jesus, a estratégia que ele usou com Adão, de fazer Adão duvidar do amor de Deus, agora ele estava querendo usar isso com o homem Jesus, que estava com fome. Ele estava com fome, gente. Vocês não sabem o que é sentir fome, né? Eu não sei o que é sentir fome, graças a Deus. Jesus estava com fome. E aí, você não é filho de Deus? Prover para você mesmo?
E vai chegar a época em que vocês também vão ser tentados nisso. Vai ser feita alguma oferta. Eu acho que eu já contei isso para Francis Leme. Se não contei, eu vou ter problema. Essa é boa. A gente ainda não era, a gente ainda não estava noivo, não. A gente estava, depois eu conto para vocês a nossa experiência, né? Mas tinha um interesse e tal. E aí, eu estava estudando e, gente, segredo não. Como você mantém a sua posição, né? Se mantém fiel ao Senhor. Na escola, deixa todo mundo saber que você é crente. Não seja agente secreto. Tinha agente secreto lá na minha época, né? Você falava e depois você falava de Jesus e alguém falava assim, eu sou crente também. Eu falei, uai, é? Eu passei por isso, que a Caoli, como é garotinha da escola, ela não contou que era crente, como eu contei. Eu não disfarcei de nada, eu só contei que era cristão, só que o resto lá fingiu que não era cristão. Não sei por quê. Porque tem vergonha de Jesus. Não tenham vergonha de ser quem vocês são, filhos do Deus Altíssimo, herdeiros da glória de Deus. Não tenham vergonha de quem vocês são. E lá na escola, eu pregava o evangelho mesmo, sentou do meu lado e ouvi falar de Jesus Cristo. E aí, você já leu a Bíblia hoje? Você tem alguma experiência com a palavra de Deus? Era na lata. E eu estava no ônibus indo para a escola, comecei a pregar para um rapaz, e aí eu vi uma moça bonitinha, me encarando, né? E eu olhando, eu olhava para a menina e conversando com o rapaz, e a menina me encarando e rindo. Beleza, desci do ônibus, a moça me abordou. Falou assim, poxa, você fala tão bem acerca de Deus. Falei, é? Ela falou, não, eu ouvi você falando acerca de Jesus Cristo. Poxa, eu achei tão interessante. Eu falei, você é cristã? Ela falou assim, eu sou católica. Eu falei, pois eu sou crente, moça. Eu já fui católico e agora eu sou crente. Graças a Deus. Se você quer ouvir mais da palavra de Deus, eu te passo o endereço de onde eu congrego. Nunca mais me abordou. Como é que é? Nunca mais ela me procurou. Por quê? Porque era uma armadilha de Satanás. Era uma armadilha de Satanás. Entende? Satanás vai querer prover coisas fora do seio da igreja. E assim, quando eu me converti, eu tinha 24 anos de idade. Eu já não era rapazinho, não. Né? Novinho, não. Mas eu, pela graça de Deus, ele me alcançou e tudo. E o irmão que pregou o evangelho para mim falou assim, olha, aqui não tem namoro não, viu, José? Aqui tem casamento. E eu comecei a orar a Deus, falei assim, Deus, né? Eu creio que como o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo, ó Pai, me mostra quem é aquela que o Senhor escolheu para mim, antes da fundação do mundo, para ser minha esposa. E a moça não vinha. Eu olhava as irmãs da igreja, achava as irmãs da igreja lindas, mas não tinha nenhuma delas que eu via que era para poder casar. Mas eu fui me envolvendo com a vida de cristão solteiro, e a vida de cristão solteiro muito boa, e me envolvendo com os outros jovens, e a mana estudando a Bíblia, estudava a Bíblia, lia a Bíblia, estava junto do... A gente, os jovens lá, a gente virava à noite, normalmente de sábado para domingo, tendo comunhão, falando sobre o que a gente tinha lido na Bíblia, falando sobre as glórias de Deus. Era uma juventude da igreja muito saudável. E aquilo foi desligando o meu coração, E aí, eu lembro que numa reunião ela falou assim, e aí, Júlio, você pensa em casar? Eu falei assim, não, eu agora quero ser igual Paulo. Eu vou aguardar a volta do Senhor solteiro. Aí, isso foi no fim de semana, naquela semana, um vizinho, né, chamou para poder ir na casa dele lá, ia jogar um baralho, aí lá eu conheci tinha umas moças lá, eu olhei a Francis Leme, achei a menina bonita, né?
Achei a menina bonita e tudo. Rolou um clima. Eu falei assim, olha, moça, o negócio é o seguinte, eu sou crente. Meu viver é um viver de igreja. Eu já tive onde você está e eu não quero voltar. Ela falou assim, eu posso ir lá onde você reúne? Eu falei, pode. Pode. Eu já tinha um ano tinha um ano de convertido. Um ano. E aí a Francislane começou a congregar. No princípio, ela começou a congregar interessada em mim. Depois, ela viu o mesmo que eu vi. Ela viu o quanto Deus é maravilhoso. E ela se apaixonou pelo mesmo Deus que eu amava. E aí, né, Deus então, né, revelou pra gente que a gente ia ser marido e mulher. Bom, mas o inimigo vai tentar destruir essas coisas, vai tentar usar da natureza caída que tem em nós para nos afastar da pessoa de Deus, nos fazendo duvidar do amor de Deus por nós. Tem uma história que eu acho muito severa, isso está lá em Números, capítulo 25. Números está entre os 5 primeiros livros da Bíblia, está aqui no início. Você vai achar Números. Vai estar depois de Deuteronômio. Cadê? Vai estar mais para cá, ó. Esdras, não. Números aqui, ó. Números, capítulo 25. O que aconteceu aqui? Eu vou contextualizar para vocês antes da gente ler algum versículo. O que aconteceu? O povo de Deus, eles tinham peregrinado no deserto 40 anos. Aí eles acamparam diante da terra de Moabe. Eles iam entrar na terra prometida. Finalmente eles entraram na terra prometida. Aí o rei dos Moabitas temeu aquela multidão. Ele já tinha ouvido falar que Deus tinha aberto, há 40 anos atrás, Deus tinha aberto o Mar Vermelho. Agora Deus tinha aberto o Rio Jordão para eles poderem passar. Era o mesmo Deus de 40 anos atrás, estava lá com eles e ele temeu. E aí, mas ele conhecia um profeta que se alugava, era um profeta que profetizava por dinheiro. Mandou buscar esse profeta, Balaão. Deus disse para Balaão não ir, mas Balaão estava muito afim do dinheiro, né? Não vou, tal, né? Faz um monte de promessa e resolve ir, vai lá. Aí ele tenta amaldiçoar 3 vezes o povo, Deus não permite que ele amaldiçoe, e aí ele é obrigado a abençoar o povo que ele foi contratado para amaldiçoar. Não ia receber a grana, né? Mas ia, porque ele ia dar um jeito. Ele sabia que se eles pecassem contra Deus, Deus tirava a proteção deles. E aí Balaão ensinou a Balaque, rei dos Moabitas, a como fazer o povo pecar contra Deus. Pegaram as midianitas, bonitas, e elas foram lá, aquelas moças, e a gente que é homem, né? Poxa vida, né? Uma coisa interessante, Deus fala para o homem o seguinte, né? Se um homem olhar para uma mulher com intenção impura no coração, ele já adulterou com ela. Ele não fala isso para a mulher. Por quê? Por quê? Os homens estão tudo concentrados aqui, os jovens está tudo concentrado. Não, tem aqui também. Por quê? Por quê? Que Deus adverte nós e não adverte elas? Por quê? Porque o homem é atraído pelo que vê. O homem é muito visual. É por isso que Deus fala para o homem, se o homem olhar para uma mulher com intenção impura, ele já adulterou com ela no coração. Aí foi aquelas moças bonitinhas, formosas, eles colocaram os olhos nelas, né? As moças estavam lá dando sopa, né? Era diferente das israelitas que eles estavam... Não era da congregação de Deus, olha só, não era da congregação de Deus, eram estranhas, que Deus já havia dito que eles não podiam se associar com aquele povo. 40 anos antes, Deus já havia advertido. Aí eles vão lá, para poder se relacionar com elas sexualmente, eles se dobram aos ídolos delas. 25, versículo 1. Habitando Israel e Sitim, começou o povo a prostituir-se
com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Deus tinha dito, não façam isso. Aí eles foram lá e fizeram. Juntou-se Israel a Baal Peor. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Aí Deus mandou disciplinar. Detalhe. E aí cuidado com a liderança da igreja. Disse o Senhor, versículo 4, disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao ar livre. E a ardente ira do Senhor se retirará sobre Israel. Por quê? Porque eles, os cabeças, consentiram, fecharam os olhos para o pecado. Aí, mandou fazer isso, aí o que acontece? Teve um jovenzinho rebelde lá. Eis que um dos filhos de Israel, o povo estava lá chorando. O povo estava lá chorando pelo que tinha acontecido. Os líderes deles, os pais, haviam sido mortos. Eis que um dos filhos de Israel, versículo 6, veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Então, assim, teve praga no meio do povo de Israel, o povo morreu, e aí teve um jovem lá, falou assim, pois eu vou dobrar a medida do pecado. Foi lá, catou uma moça, passou na frente de Moisés, na frente de todo mundo, e levou a moça para dentro da tenda dele. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, levantou-se no meio da congregação e pegou uma lança. E foi após o homem israelita até o interior da tenda, e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Tudo por causa de uma união que Deus não permite. Irmãos, Ele matou. matou. Isso, Não, o garoto matou os dois. Por quê? Porque isso tudo porque decidiu se unir a alguém fora da aliança de Deus. O coração de Deus é preservar o seu povo. Deus age por amor. Isso trouxe praga sobre toda a congregação de Israel. Por causa disso, quer ver quantos que morreram aqui? Os que morreram da praga, versículo 9, os que morreram da praga foram 24 mil. 24 mil morreram por causa da praga. Agora, vocês lembram lá quando Deus diz para eles não se associarem, né, não se prostituir com as filhas do povo e tal? Teve uma vez que eu estava evangelizando um moço e ele perguntou para mim assim, ô José, Deus é todo poderoso? Eu falei, Deus é todo poderoso. Se Deus é todo poderoso, por que ele se importa se alguém adora uma imagem, se alguém adora um ídolo, se alguém se curva diante de uma pedra? O que isso faz para Deus? O que isso tira de Deus? É uma pergunta legítima. Se Deus é Deus, por quê que ele se incomoda tanto que as pessoas adorem ídolos? Vocês sabem a resposta? Eu sei. Por quê? Porque ele não está adorando a Deus, está adorando outras coisas que não são dele. Certo, filha? Estão adorando a demônios. Exato. Vocês já leram isso na Bíblia ou não? Sim. Já? Então, beleza. Eu não vou me deter muito nisso, porque eu quero mostrar outra coisa. Atrás de cada ídolo tem um demônio. Um anjo que um dia se rebelou contra Deus, recebendo louvor e adoração devidas a Deus, usurpando o coração do homem que Deus ama, para desviar ele de Deus e levar ele para o inferno. Deus tem ciúmes de nós. Deus não quer que a gente vá para o inferno. Tesouro pessoal. Vamos dar uma olhadinha, o que eu quero mostrar para vocês. Lá em Jeremias, profeta Jeremias. Nós vamos ver lá no início do livro de Jeremias. Jeremias capítulo 3. Deixa eu te ajudar. Eu ajudei aqui.
Reis, Neemias, Cantares, Jeremias. É o primeiro logo. Não, é aqui, ó, Cantares, Isaías, Jeremias. Cantares, Isaías, Jeremias. Isaías, depois de Isaías, Jeremias. Jeremias, capítulo 3. Aqui, ó. Obrigado. Jeremias 3:1. Nós vamos ler aqui, 3:1. O Senhor Deus diz: se um homem se divorciar da sua mulher e de ela ou deixar para casa com outro, o primeiro marido não poderá casar com ela outra vez. Isso mancharia completamente a terra de Israel. Mas você, meu povo, tem tido muitos amantes e agora quero voltar para mim. Se eu, o Senhor, quem está falando. Então, o que é que está sendo dito aqui? Se um homem, ele casa com uma mulher, aí ele deixa ela e ela se deita com outros homens, ou o marido, ou vice-versa, essa pessoa aceitaria o cônjuge de volta? Vocês aceitariam? Não. Ficou uma dúvida ali, ó. Aceitaria? Hã? Não entendeu? Desculpa, às vezes eu falo muito rápido. Perdão. Os dois pecaram. Levanta a mão, gente. A gente perguntou aqui. Ela é da Venezuela também? A gente nós vivemos assim. Tá, gente, bota freio em mim e fala assim: ô José, vai mais devagar. Né? Desculpa, o entusiasmo e vou muito rápido. Aqui Deus está dizendo: se um homem casa com uma mulher e aí ele deixa ela se deita com outros homens, esse primeiro marido aceitaria essa mulher de volta? Se ele fizesse isso, não se poluiria toda aquela terra? Está na lei de Deus, fala que a terra se poluiria se eles fizessem isso. E aí ele fala aqui, ó, na parte final do versículo: ora, falando para Israel, ora, tu te prostituíste, eles estavam adorando outros deuses, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim, volta para mim. Esse é o coração de Deus. Esse é o coração de Deus. O povo de Israel traiu ele várias e várias vezes, e ainda assim ele clama para eles: volta para mim. Eu te quero, eu te aceito de volta, volta para mim. Idolatria é prostituição, é trair Deus. Lá em Isaías 54, versículo 5, fala assim: o teu Criador é o teu marido, ele é chamado Deus de toda a terra. Adorar outros ídolos é prostituição espiritual. É por isso que Deus se incomoda. É por isso que Deus adverte para não fazer. Deus é fiel e o que Ele deseja é que nós sejamos fiéis também. Esse é o coração de Deus em relação a nós. Então, um cristão se colocar em jugo desigual, ele vai trazer sobre si muito sofrimento. Esse ano completa 28 anos que eu fui salvo. Antes de vocês nascerem, eu já era cristão. E eu vi alguns irmãos, eu vi algumas irmãs, né, trocarem o Senhor por um amor no mundo e colher amargos frutos disso. Amargos frutos. E eu, por experiência própria, eu falo: vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena esperar em Deus. Deus tem o melhor no tempo certo de cada um. Não é o nosso tempo, não é a nossa medida. Tem um cristão que eu conheci, é um dos melhores irmãos que eu já conheci na minha vida. O nome dele é Elton. Ele é um cristão extraordinário. Teve uma época que a gente trabalhou junto na mesma empresa. Eu nunca ouvi Elton abrir a boca para falar mal de ninguém, nem do governo. Eu nunca ouvi ele abrir a boca para reclamar de nada. O padrão dele é elevadíssimo, cheio da palavra de Deus. Quando você sentava com ele para poder conversar na hora do almoço, se você falasse alguma coisa da palavra de Deus, ele ia falar com você. Se você não falasse a palavra de Deus, ele ia ficar calado te ouvindo.
Um cristão fora da curva, extraordinário. Se ele não for vencedor, eu penduro a chuteira. Fora de série. E tinha o desejo de se casar. Ele faz idade comigo. Eu estou com 52. Elton deve estar com 50, eu acho. 51, alguma coisa assim. Está na casa dos 50. Ele casou tem 5 anos, aproximadamente 4, 5 anos que ele casou. Eu fico pensando assim, gente, eu não conheço a esposa dele. Não conheço a esposa dele. Eu falei assim, gente, essa mulher é bem-aventurada. Essa irmã te deu a sorte grande, porque ele vale o peso dele em ouro. É um cristão fora da curva, é um irmão fora da medida. É um homem gentil, amável, responsável, que ama o Senhor como eu vi poucos amarem. E teve uma irmã de sorte. Ele não era muito bonito, não. Mas essa irmã, que eu não conheço, conseguiu ver, além da aparência física dele, ver o homem e o irmão, o cristão que ele é, e teve a sorte grande de desposar ele. Então, jovens, eu não quero estender muito, não. Eu queria dar tempo para vocês poderem falar também, né? O que eu digo para todos vocês é a suma disso tudo. Conversem com seus pais, se aconselhem com seus pais. Eles querem o melhor para vocês. Confiem. Se não for os pais dentro de casa, que sejam os pais espirituais. Confiem no Senhor. Não duvidem do amor de Deus por vocês. Não duvidem. Deus ama vocês. E Ele quer o melhor. E vale a pena seguir o Senhor. Então, vocês querem fazer alguma dúvida? Tem alguma coisa que eu falei que não entenderam, que vocês gostariam de um pouco mais de esclarecimento? Pode perguntar sem vergonha, sem medo de ser feliz. Pode perguntar. Alguma coisa que aconteceu no ambiente de vocês e que vocês sentiram pressão de alguma maneira, que vocês querem compartilhar, seja algum sucesso, seja alguma derrota, que vocês queiram compartilhar para edificação mútua? Eu só peguei derrota esses tempos. Eu cheguei a comentar com o senhor, né? Pois é, não foi assim. Louvado seja Deus. Quando eu me posicionei, falei, não dá, sou cristã, não tem como. Aí ele, não, então não sei o que, vai pra que você tá falando. Eu falei, tá bom, tchau. É isso. Amém. Você já orou a Deus e já falou com ele assim, Senhor, eu quero casar. Toda noite eu quero casar, me traz um marido. Tem que ser no tempo dele, né? Isso é a questão. Mas fala com Deus, eu não quero um namorado, eu não quero um noivo, eu quero um marido. Eu quero um marido com M maiúsculo, eu quero um homem de Deus. Eu quero um homem de Deus. Alguém que vai me honrar como esposa, que vai cuidar de mim, vai honrar a nossa casa, vai me edificar espiritualmente. Mas pede direito. Pede direito. Tem uma jovem lá em Sete Lagoas. Essa jovem, ela tinha alguns problemas. É uma moça muito bonita. Né? E ela tinha uma forte atração pelo mundo, infelizmente. E com certeza ela era muito assediada. Moça bonita, na escola, trabalhava já ganhava o dinheirinho dela e devia ser muito assediada. Até que ela resolveu tomar uma posição. Tomou uma posição, firmou a coluna. E aí teve um moço. O Orion é quantos anos mais velho que a Lorena? O Orion. Uns 5 anos. Bom, fato é. Aí ela firmou a coluna, largou o mundo, firmou na igreja, e aí teve um moço um moço bonito, tinha o próprio negócio, era empresário, estava ganhando uma grana bacana, né? Estava tendo um sucesso secular bacana, e o moço interessou por ela. E ela falou assim, olha, o negócio é o seguinte, meu viver é um viver de igreja, eu sou crente. E aí, ela falou, se você quer alguma coisa comigo, então venha para a igreja. Ele foi. Foi.
a princípio por causa dela. E lá ele encontrou o seu Jesus também, se apaixonou por um Deus que amou ele antes da fundação do mundo, que foi capaz de entregar a vida para pagar os pecados dele. Se converteu, guardou o relacionamento deles em santidade. Nós fomos padrinhos de casamento deles. Graças a Deus. Então assim, eu vi coisas que lamentáveis, e vi coisas muito bacanas também em relação à fidelidade de Deus. E fracassou, sacode a poeira, firma a coluna, Senhor, né? Eis-me aqui. E eu aguardo no Senhor. Se envolva com as coisas de Deus. Se envolva com a igreja, se envolva com o serviço da igreja, sabe? Cuida dos outros jovens que são menores que você, ajuda. Seja mãe, seja uma irmã mais velha, seja um modelo. E você vai ver como é que Deus honra. Os rapazes, os marmanjos mais velhos aí, e aí? Hã? Oi? Hã? O que você falou? Vocês querem compartilhar alguma coisa? Não? Essa mocinha aqui não falou nada a reunião inteira. O irmão falou sobre jugo desigual. Todo mundo entendeu, né? O que é jugo desigual. Todo mundo sabe. Quem não sabe, levanta a mão. Vamos ver lá então em 1 Coríntios, então. É 2 Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo 6. Para não ficar o dito pelo não dito. Acho que é o capítulo 6 mesmo, né? A partir do versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14. Deixa eu te ajudar. Você está em Salmos. O Coríntios está lá no Novo Testamento. E aí tem primeira carta e segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então aqui tem Coríntios, essa é a primeira, mas a gente está procurando a segunda carta. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do capítulo 6, a partir do verso 14. Aqui, ó. Todo mundo achou? Lê pra gente aí. Oi? Lê pra gente aí. Vamos lá, algum de vocês aí, 2 Coríntios, vai lá, pode ir. 14, a partir do 6, 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão das luzes com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou a união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Já Sim, até o 18. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e vos receberei. Serei vosso pai, e vos serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Então, você sabe o que é jugo? Sabe aquela canga que você coloca no boi? Você nunca viu um boi arar? Você nunca viu a imagem de um boi arar o campo, não? Viu? Então eles colocam aquela canga no pescoço do boi e o boi vai puxando aquele arado. E aí eles colocam 2 bois debaixo do mesmo jugo. Eles prendem o boi debaixo do mesmo jugo para eles trabalharem juntos.
O que está dizendo é o seguinte: não se coloque em julgo desigual. Não vou conseguir arar a terra. É isso aí, vocês não vão conseguir trabalhar juntos. Não coloca em julgo desigual. Porque, olha, irmãos, casamento é uma coisa linda, mas casamento é muito prático. E se para o casamento funcionar, para o casamento dar certo, as pessoas têm que ter os mesmos princípios, os mesmos valores. Senão, não funciona. Tem todo o desafio de vencer. Aqui, ó um julgo aqui, ó. Eu imaginei esse negócio. Imaginei eles puxando. Tem todo o desafio de vencer as diferenças de educação que a gente recebe dos pais. Porque, eu vou falar uma coisa com vocês, como regra, Deus vai casar vocês com uma pessoa exatamente o oposto de vocês. Isso é regra. Existe exceção? Existe. Não. Como é que você chama, irmãzinha? Camila, imagina se casasse com um homem igualzinho você. Vocês não iam se suportar. Você vê melhor mesmo diferente. Então, Deus vai casar com uma pessoa exatamente oposta para vocês se complementarem, para vocês se completarem. Aonde falta em você, vai ter nele. Onde falta nele, vai ter em você e vocês vão se complementar. Agora, até acontecer esse complemento, é um período de atrito. Vai dar atrito, sempre dá. Até a coisa se ajustar. Agora, isso consegue se ajustar quando os dois carregam os mesmos princípios, os mesmos valores. Quando não tem os mesmos valores e princípios, aí é impossível essa união dar certo. Não vai funcionar. Entendem? Quando você casa com alguém, atenção. Eu queria que vocês prestem atenção nisso, que é importante. Alô? Oi? Oi? Isso é importante. Como... Gente, isso aqui não é para ser chita, não, mas é só para vocês terem uma referência, tá? Quando você casa com alguém, você não se casa só com a pessoa, não. A família vem junto, tá? A família vem junto. E sim, de um lado e do outro. Então não tem esse negócio de assim, eu casei com ela, né? Mas a mãe dela, o cunhado... Não, o pacote completo. Vem todo mundo. Você casa, é uma união de famílias. Como saber se... Atenção, como saber se o rapaz é bom? Ele é um irmão, né? Ele ama o Senhor. Se não é um irmão e não ama o Senhor, nem estaria em discussão. Ele é um irmão, ele ama o Senhor, né? Ele ama a palavra de Deus, ele serve na igreja. Mas será que ele é bom para casar? Prestem atenção como ele trata a mãe dele. Prestem atenção como ele trata a irmã dele, porque é desse jeito que ele vai tratar você em casa. Se ele trata a mãe mal, vai tratar você mal. Se ele trata a mãe bem, vai tratar você bem. E para nós? Como é que a gente sabe se a moça é boa? Como é que faz para saber se a moça é boa? Essa é para as meninas. E para os homens? Hã? É se ela é submissa aos pais. Se ela é submissa aos pais, ela vai ser uma esposa submissa a você e ao Senhor. Se ela é insubmissa, foge. Não entra nessa. Não entra nessa. Faz toda a diferença no casamento. E, gente, nós vamos ter tempo para falar sobre isso. Talvez num outro momento, se vocês quiserem, a gente fala sobre isso, né?